No JavaScript você vai perceber que boa parte do seu código nós reaproveitamos ele. Nós não vamos escrever códigos duplicados. Nós escrevemos apenas uma vez e usamos esse mesmo trecho de código em vários lugares. Toda vez que você faz isso, você está criando funções. Você está dando ao seu código o poder de executar funções ou a mesma função várias vezes. E se você tiver várias funções, várias variáveis, dentro de um lugar só, por exemplo, dentro de uma classe, então você vai ganhar agora o recurso de métodos, de atributos. E o JavaScript também vai ter classes, funções nativas, ou seja, nós não precisamos desenvolver, nós só precisamos saber como devemos usar essas funções, o que elas esperam quando são chamadas e saber também o que elas vão retornar. O JavaScript também é uma linguagem reativa, isso significa que precisamos do comportamento do usuário para interagir com o nosso código. Então, em muitos momentos, nós como que estaremos ouvindo o que o usuário estará fazendo, quer ele esteja mexendo o mouse, quer ele esteja usando o teclado, quer esteja fazendo qualquer outro tipo de coisa. Podemos ouvir até mesmo se um outro servidor, um outro site se comunica com a gente, um banco de dados, e aí reagir a esses eventos e chamar funções, chamar objetos, criar variáveis e fazer qualquer outro tipo de interação com o nosso código. E um dos recursos interessantíssimos no JavaScript que o João mencionou são as funções. Função é um trecho de código que executa alguma coisa e retorna um valor. Quando ele retornar o valor, o comando vai ser o return. O return quer dizer o seguinte: para a minha função, volta daqui e devolve isso aqui para a aplicação. Função pode ser usada tanto para realizar cálculos, realizar conversão, realizar validação. São funções que ajudam o nosso código a terem um comportamento dependendo da interação com o usuário ou de outros códigos. Por isso nós temos pelo menos 3 tipos de funções. Nós temos a função comum, que tem lá um nome bonitinho, e aí eu posso chamá-la quantas vezes eu quiser. Nós temos a função anônima, que é aquela função, como o nome diz, que ficou com vergonha, não quis se identificar, e aí não podemos chamá-la pelo nome. Mas ela está fugindo e não quer ser identificada. Essa função anônima é terrível. Está no anonimato. Ela não tem nome e nós podemos executá-la sempre que eu precisar de um trecho de código num determinado contexto. E agora no ES6 nós temos o Arrow Function, que facilita muito a escrita de funções. São funções ainda mais simples que permitem que o nosso código ali dentro da função não seja tão isolado quanto o restante do código. Você vai perceber... Não se engane, né? Não se engane se você acha que a sua Arrow Function é só um jeito mais curto de você escrever uma função. Não é só isso. Tem recurso envolvido. Tem recurso e tem comportamento do bloco que nós temos da Arrow Function com o bloco externo. Vamos ver alguns exemplos de como fazer uma função. Vamos criar aqui uma função com a palavra reservada function, chamada somar. Note que da mesma maneira que a gente já viu com o if, nós temos também o bloco de código de uma função. Então essa função está iniciando aqui e ela termina aqui. Exato. Se você vier para fora da função, já não está mais na função. Você pode receber aqui argumentos ou parâmetros, como é que você queira chamar essas variáveis que são criadas aí na invocação da sua função, né? O detalhe é que se você definir que eu vou precisar de parâmetros, na hora que você chamar, você precisa respeitar esses parâmetros. A menos, é claro, que você utilize alguns comandos avançados que, por acaso, você também vai aprender aqui, como arguments, args e assim por diante. E operadores avançados também, e novidades como spread, que você também vai ver aqui. Mas, via de regra, criou uma função, colocou parâmetros separados por vírgula, na hora que chamar, tem que respeitar os parâmetros. E vale um detalhe, não quer dizer que a sua função precisa ter argumentos ou parâmetros. Exatamente. Ela pode ser exatamente como está aqui agora. Exatamente. Mas se a gente quer somar um valor com outro, eu preciso receber esses dois valores. Exatamente. Vou chamar aqui de x1, x2. Vou receber dois valores diferentes. E agora eu vou fazer um return, ou seja, eu vou retornar para quem chamou essa função o cálculo ou a soma dela, que é o que ela sabe fazer. Então vamos colocar aqui. x1 mais x2. Ai, que legal. Legal, nossa função está criada, mas não está sendo usada. Ou seja, eu preciso chamar essa função, eu preciso invocar essa função. Quer ver? Se você executar o código do jeito que está, olha só o que acontece. Não acontece nada. Porque a função diz assim: se você não me chama, amigo, eu não converso com você. Ninguém me chamou, Sabe aquele amigo seu
Que tipo assim, amigo, por que você não veio lá na festa? Foi todo mundo. Aí ele diz assim, você não me convidou. É mais ou menos isso. Essa é a função. Se você não chama, ela não é executada. Não tem função nenhuma. Mas como é que a gente chama uma função? Só chamar o nome dela. Coloca aí e passar os parâmetros, né? Somar, abre e fecha parênteses, você está chamando, invocando essa função, e uma vez que você está chamando ela, você pode colocar os argumentos ou os parâmetros dela. Exato. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, vírgula, e o segundo vou colocar 2. Agora aí o return. Para onde vai o valor calculado do meu returner? Então ele vem para frente da função. Se eu aqui colocar uma variável escrito resultado, certo. Eu vou armazenar nessa variável o resultado do meu cálculo. Isso significa, então, que eu posso mostrar no meu console. Olha que legal. A variável é o resultado. Vamos ver? Olha só. E se você quiser fazer uma calculadora? Então volta lá rapidinho e olha como é simples. É muito fácil fazer uma calculadora. Bom, vamos passar um terceiro parâmetro aqui, ó, e vamos mudar o nome dessa função, né? Porque aí já não vai ser só somar. Sim, vamos colocar o terceiro parâmetro, operator. Para você ver que não precisa ser x1, x2, qualquer nome basta. E vamos chamar a função agora de calc, afinal ela vai calcular várias contas pra gente, né? Vamos usar de novo agora o template string para colocar ali os nossos operadores dentro de um string. Então, mas aí lembra do cifrão, né? Eu tenho a minha variável x1, eu tenho a minha variável x2 e agora o meu operador vai vir também de uma variável. Olha que bonitinho. Só que eu preciso executar esse código, ele só está como texto. Se a gente fizer da maneira que está aqui, passando também o operador, teria que dar 3 nesse caso, para fazer a mesma conta que a gente estava fazendo. Se eu vim aqui executar, olha o que acontece. Ele escreveu 1 mais 2. Mas bom, era isso que eu queria, mas eu não queria que ele escrevesse. Eu queria que ele interpretasse. Exatamente. Para esse caso, você precisa fazer um evaluate do seu código. Valide isso daqui. E para isso você vai ter uma função nativa. Não foi a gente que criou, ela já existe no JavaScript, que é a função eval. Então o eval ele vai pegar uma string e vai falar assim, olha só, eu estou entendendo o que você quer fazer aqui. Eu vou executar isso daqui. E ele executa. Então nota que nesse caso a gente está executando uma função dentro de outra função. E nesse caso uma função nativa dentro de uma função criada pelo usuário. Vamos atualizar aqui o código e aí voltamos a ter o cálculo de 3. Significa que se eu passar o sinal de menos... Não acredito. Fizemos uma calculadora. Será que é tão simples fazer uma calculadora assim? É fácil mesmo, hein? É fácil. Agora, se você quiser colocar aquelas outras opções, de você apagar o número, colocar mais números, colocar uma telinha, colocar som... Talvez você poderia fazer um projeto de uma calculadora bem mais elaborado do que só essa função. E você vai aprender isso aqui também. Você viu como é simples criar uma função, mas ao mesmo tempo ela também pode ficar cheia de códigos. E como que é uma função anônima? Bom, uma função anônima basicamente é uma função que não tem nome. Simplesmente você vai tirar o nome dela, tá vendo onde está escrito calc? Você vai tirar o nome dessa função e normalmente você vai guardar ela em algum lugar para executar isso em algum contexto, sempre assim. Mas aí como é que eu faço para executá-la? O código aqui já está falando que está com erro, né? Porque ela está sem nome. Então você precisa primeiro falar que isso aqui é um valor. A sua função é um valor. É um bloco de código que eu estou criando. Vou colocar entre parênteses. Veja que o erro já parou de acontecer. Ponto e vírgula no final, essa é a minha função. Mas aí talvez você se pergunte, para que eu quero uma função se ela não tem nome? Eu não posso chamar essa função? É um desperdício de código? Você pode chamar a função anônima assim que ela é criada. Então esses parênteses que estão aqui na frente do calc, na verdade eles vão ficar aqui no lugar desses parênteses na frente da função anônima. Então assim que eu crio a minha função, eu já posso invocar essa função. Depois desse momento, essa função não existe mais, eu não consigo mais chamar, afinal, ela está no anonimato. Exato. E aí nós temos o terceiro tipo de função, que é os arrow functions, que é o recurso novo lá do JavaScript. E arrow function é uma forma muito mais simples de escrever função, mas não é apenas um jeito encurtado de escrever função. Normalmente função tem aquela famosa primícia lá de Las Vegas. Já viu aquele lema de Las Vegas que diz assim, o que acontece em Vegas fica em Vegas? É mais ou menos isso. O que acontece dentro da função fica na função. O que acontece fora do código pode refletir para todo mundo. Mas no arrow function eu consigo compartilhar informações que estão de fora lá dentro também. Então não é só uma forma resumida de escrever função, mas é uma forma que tem mais recursos também.
Legal, mas vamos ver a diferença então da função para arrow function, apenas da escrita dela até agora, né? Vamos voltar aqui para a nossa função calc. Como que nós podemos converter para uma arrow functions? Primeiro, não precisa escrever a palavra function. Segundo, tá vendo que entre os parênteses e o bloco da nossa função tá dando um erro aqui? O código fala, eu não estou entendendo que script é esse, está com um erro de escrita. O que é que você quer fazer? Basta você colocar aqui igual, maior, mais ou menos aí uma setinha, digamos assim, para a direita. E aqui na frente você vai falar que esse calc, que agora é uma variável, recebe essa nossa arrow function. Olha que fantástico. Vai continuar funcionando da mesma maneira o nosso código. É isso aí. Ele executou. Agora você percebeu que nesse caso eu tenho uma variável armazenando uma função. Mas eu posso passar ela num parâmetro, eu posso passar ela toda vez que eu executo alguma coisa, eu falo assim, aproveita e coloca essa arrow function aqui para mim. Nós temos até uma outra expressão que chama callback, que é quando tem uma função de retorno dentro de uma ação. Então tudo isso você vai aprender aqui nesse curso. Além de funções, nós temos também a manipulação do DOM. É isso mesmo. DOM. Document Object Model. É a estrutura como o HTML é formado. A árvore do DOM é uma das coisas mais incríveis que a gente tem e o JavaScript ele manipula elementos de HTML. Toda vez que nós queremos interagir com o que o usuário está visualizando, nós vamos manipular o DOM. E o JavaScript, você sabe, ele pode rodar em várias plataformas, mas a principal delas, atualmente, é o navegador web. Assim, tudo que nós queremos fazer no navegador web é interagir com o comportamento do usuário. Por exemplo, tem horas que o usuário quer clicar num botão e aparecer uma outra coisa em outro lugar, então eu vou ter que pegar esse botão pelo ID dele. Lá no ID você lembra no CSS como é que a gente chama? Hashtag. Aí você tem lá a class, o atributo class dos elementos também via CSS, que é o ponto. Então tudo isso eu posso chamar no JavaScript usando essa mesma estrutura que você já conhece lá do CSS. Eu posso manipular o DOM e inserir coisas dentro do HTML. Eu posso retirar coisas de dentro do HTML. Então o JavaScript dá vida ao seu código HTML e CSS. Além disso, você pode ter uma série de classes CSS que estão prontas para serem usadas, mas que dependem do comportamento do usuário. Então o usuário vai ter que clicar em alguma coisa e aí exibe um modal. Ele clica em alguma coisa e ativa uma informação. Então tudo isso, esse casamento entre HTML, CSS e JavaScript vai acontecer ainda mais no DOM. Como é que isso funciona? Nós temos alguns recursos na linguagem JavaScript que ele diz, olha, lá do documento HTML eu quero que você selecione alguma coisa. O que é que você quer que eu selecione? Seleciona o ID tal. E o que é que você quer que eu faça ali? Muda uma propriedade dele, ou adiciona uma classe CSS, ou muda o valor do conteúdo HTML. Então tudo isso nós programamos via JavaScript. E em cima disso nós temos os nossos queridos eventos também. Com eventos eu consigo reagir ao que o usuário está fazendo. É como se eu dissesse, por exemplo, olha, pegue um botão que o usuário construiu ali no HTML. E eu vou ficar escutando aqui, ó. Se ele clicar naquele botão, como o João tinha explicado, ele adiciona escuta por todo o documento. Clicou no botão, opa, alguém clicou no botão, eu percebi, e o que é que eu faço? Chamo a função enviar formulário. Ele clicou em tal lugar, faça tal coisa. Você vai ver nesse curso muitos eventos e todos eles nós criamos funções e códigos para reagir a esses eventos. E é fantástico. O legal é que você tem os eventos de teclado, eventos de tempo, eventos do mouse e você tem os seus eventos personalizados, que você também vai aprender a criar aqui. Então vamos ver um evento na prática. Vamos pegar aqui a nossa variável window, que já existe no contexto global do nosso navegador, e vamos adicionar um evento para a nossa janela, para a nossa window, e vai ser o evento de Fox. Toda vez que aconteceu o evento, ou seja, eu ficar ouvindo que o usuário focou na minha janela, deu atenção para ela, então eu quero que execute o mesmo código, então vai ser uma função. Para isso eu vou colocar aqui o evento que eu vou receber, a variável que o navegador vai me passar, vou criar uma arrow function e vou fazer aqui um console.log, escrevendo Fox. E olha que interessante, percebeu que a escrita do Add Event Listener parece ser a chamada de uma função? E aqui parece que eu estou passando argumentos e esse segundo argumento
é uma função também, um arrow function? Você vai aprender isso um pouquinho mais para frente nesse curso também. Mas vamos ver acontecendo então esse código do nosso navegador? Vamos atualizar aqui o navegador. Se eu perder o foco dele e depois voltar para o foco, olha o que acontece. Focus. Outra variável que nós temos no nosso navegador, que também podemos adicionar eventos, é o document. Certo. Vamos colocar aqui, documents, add event listener, clique. E eu vou executar uma outra arrow function. E vou colocar o console.log. Escrever, clique. Vamos executar. Isso, e grava bem essa estrutura porque ela vai se repetir sempre. Sempre vai se repetir. A gente vai ter sempre o alvo e o que eu quero acontecer com ele. Nesse caso, o alvo foi uma window, foi o documento e o evento que deve acontecer. Então, se eu clicar fora aqui da minha janela e voltar para a minha janela, eu dei um fox. Se eu clico na janela, veja que o clique não é disparado. Estou clicando várias vezes na janela e ele não é disparado. Mas se eu clicar dentro dessa área branca que está no documento da minha janela, olha o clique acontecendo. Percebeu a diferença entre window e document? Window é a minha janela. Agora document é o site. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar com document, ou seja, com aquela página em que eu estou trabalhando. Mas pode ter ocasiões que eu quero manipular toda a aplicação. Aí nós vamos trabalhar direto na window. Na window também a gente tem acesso ao histórico do usuário, dar refresh na janela, mudar propriedades da janela. Por exemplo, abrir uma nova janela, né? Window.open. Ou fechar uma janela que já existe. Window.close. Ou dar focus em uma janela que já está aberta. Window.focus. Tá certo? É isso aí. Aí, ó, acertei. Miserável. Bom, então nós vimos a diferença aí do que é um evento. Toda vez que nós formos trabalhar com eventos, e você vai ver isso acontecer muitas vezes, lembra dessa estrutura, lembra do listen, quer dizer escutar. Adicione uma escuta para um evento. O que eu quero escutar? Eu quero escutar isso. E o que eu devo fazer? Deve fazer isso. Agora, quando você fala de evento, normalmente você pensa numa data, ou seja, quando que esse evento vai acontecer, ou quando que esse evento aconteceu. E quando nós trabalhamos com datas no JavaScript, nós temos já um objeto ou uma classe criada que está pronta para ser transformada em um objeto. Nós vamos usar a classe date. Se você escrever aqui, por exemplo, date.now, vamos colocar o retorno dentro de uma variável. Vou colocar, por exemplo, uma variável chamada agora e vou colocar no nosso console. Console.log e a variável agora. E olha que fantástico. Essa data está extremamente legível, não tá? Tá vendo que está aparecendo aí para você? 7 de maio de 2018. Ah, não aparece. Isso é um timestamp. O timestamp é o formato como a data ela é armazenada dentro do JavaScript e em muitas linguagens de programação, principalmente as baseadas em C. O timestamp é a quantidade de segundos, desde 1º de janeiro de 1970 até hoje. Isso é o Unix timestamp. Ah, por que 1970, 1º de janeiro? Porque é isso, é o Unix timestamp, começou nessa data. Se eu tenho datas antes disso, é lógico que o número é negativo. Mas a questão é, não está legível. Como é que eu formato isso em data? Só um detalhe, o JavaScript é tão poderoso que essa data aqui em timestamp ela está em milissegundos. Então você vai ter 3 casas aí a mais do que qualquer outro timestamp que você encontra por aí. Exatamente. Vamos voltar no nosso objeto então. De vez em eu escrever date now, agora eu vou instanciar essa minha classe. Então eu vou colocar new date. Certo. Dessa maneira eu não estou mais usando aquele método estático da minha classe e sim criando uma instância dessa classe. Você vai aprender mais sobre isso na aula de orientação a objeto e o uso dessa palavrinha reservada new. Vamos voltar e vamos ver o que acontece. Olha só, agora veio bonitinho, hein? Veio tudo formatadinho. Então hoje, dia 7 de maio de 2018, 5h51. E também veio o nosso fuso horário com menos 3 horas no GMT. Porém, se você ainda for mostrar isso para o seu usuário, não está tão legível assim, ainda mais se ele não falar inglês. Então como que você vai transformar essa data de uma maneira mais legível ainda? Uma das opções é você manipular cada parte da sua data. Por exemplo, de agora eu quero o dia dessa data. Get date. Dia 7. Ou então eu quero o ano dessa data. Full year, em 4 dígitos. Ou então eu quero o mês dessa Month. data. Ué,
Mas espera aí. Não é mês 5? Mês 5, acabou de aparecer maio. Mas por que veio o mês 4? É porque ele começa em 0? Ele começa em 0. Dependendo de como você cria o seu objeto date, a data ela vai ser como se fosse um array. Então está começando do 0 e vai até 11. Mas tem um jeito muito melhor de fazer isso. E esse é um dos jeitos que você vai aprender também nesse curso. Mas vamos dar uma amostra do que você vai aprender. Você pode usar também a localização do sistema operacional, do navegador do seu usuário, para detectar como que você vai mostrar essa data para ele. Se o cara estiver na Índia, por exemplo, você quer mostrar no padrão que ele utiliza lá. Se ele estiver aqui no Brasil, no padrão que a gente utiliza aqui. Então, por exemplo, você vai usar esse método toLocaleDateString e você passa qual que é o locale dele, por exemplo, pt-br. Aí você está dizendo assim, ó, formata para mim no padrão brasileiro, amigo. Vamos atualizar e ver como fica. Então tá lá, 07 do 05 de 2008. Todo mundo no Brasil vai conseguir entender. E se você quiser mais informações, aí depois a gente vai ver detalhes dessa funçãozinha que é espetacular. Agora, um outro assunto que usamos, vamos dizer, 80 a 90% das vezes no JavaScript é array. O que são os arrays? Array é uma variável indexada, cuja posição são os índices e os valores são os dados que nós temos dentro dele. Ah, que legal, traduz. Então vamos supor que você precisa armazenar mais de uma informação ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem lá uma montadora que tem vários veículos. A Fiat tem a Toro, tem a Palio 98 e tem o Maré, Maré Turbo. Meu, só um carro bom. Olha os exemplos que eu estou dando. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente cria um array utilizando esse exemplo aqui. Vamos criar aqui o nosso array carros. Isso. E vou colocar o nosso valor. Então até agora a gente aprendeu aqui a variável que você consegue colocar um valor dentro dela. Por exemplo, Palio 98. Certo. E se você quiser colocar outros carros na mesma variável, carros. Então você vai usar aqui a representação de array, que é abrir colchetes e fechar colchetes. Significa agora que no primeiro index nós temos o Palio 98. Que é a posição 0. Mas se você quiser um outro index, você vai separar com vírgula e colocar o seu outro valor. Exatamente. Se é uma string, vamos colocar as aspas nela. E aí coloca aqui, por exemplo, a Toro. Desculpa. Não põe a Toro. Aí o outro, o Uno. Uno. E assim por diante. Quantos itens você quiser colocar dentro do seu array, tá? Interessante do array é que ele não suporta só um tipo de dado. Por exemplo, se eu criei um array de string, todos os valores têm que ser string. No JavaScript não. Você pode ter aqui um valor, você pode ter um booleano, você pode ter uma data, você pode ter uma função. Tudo isso são itens do meu array. Agora, conta, do jeito que o João deixou aqui na tela, quantos elementos você acha que tem nesse array? Então, por exemplo, você tem ali o Palio 98 primeiro, Toro, Uno, 10, True, New Date e uma função. São 7 parâmetros. Mas 7 valores. Mas se eu perguntar em que posição está, por exemplo, o Uno, qual é a resposta que você daria? Se você falou na posição 2, você acertou. Porque ele começa em 0. Então, Palio 98, 0. Toro 1, Uno 2. Guarda esse segredo e você sempre vai entender array. Começa em 0. Uma coisa é eu perguntar quantos elementos ele tem, length. Outra coisa é eu perguntar em que posição aquele elemento está. Vamos ver isso? Então dá um enter aí, ó. Vamos colocar aqui um console e visualizar carros. Salva o seu código, atualiza aí. Então nós temos um array com 7 itens. Se eu quiser saber só o número do item, ou seja, a quantidade que tem dentro, ponto length. Atualiza, você tem lá 7 itens. Tá, e se eu quiser pegar o primeiro item? Então você vai passar aqui de novo o símbolo de array e o index desse item. No caso, o index 0, o primeiro o item do meu array. Atualiza, você tem o Palio 98. Então, muito interessante a parte da posição do array, né? Por exemplo, se você quiser pegar a data, então você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. E você vai ter acesso à data. Lembra que a data eu posso pegar, por exemplo, o dia, o mês? Significa então que a partir da data, que é esse carinha aqui que está selecionado, eu posso colocar ponto e get full year para pegar o ano de dentro do array? Sim. Você vai conseguir também. Olha só.
Ele é metamórfico, né? Olha que nome bonito, cara. Não, gostei. De dentro de uma posição, eu consegui pegar o tipo daquela variável e, em cima dela, transformar o valor original de carros. Ou então pegar a posição 6, que vai ser a nossa função, e invocar essa função dessa maneira aqui? Sim, também. Se ela estivesse recebendo parâmetros, executando alguma coisa, você vai conseguir rodar esse código da mesma maneira. Isso. E agora vamos ver como é que a gente pode fazer um laço para percorrer esse array e dizendo assim, que tipo de informação você tem em cada uma dessas linhas. Então o array, ele vai ganhar aqui um método dentro dele já, ou seja, uma função que está dentro desse objeto array, que se chama foreach. O foreach, ele vai receber aqui uma função anônima. Essa função anônima, que vai ser passada aqui como argumento para esse método foreach, ela recebe aqui o valor, ou seja, qual é o item do seu array que está passando naquele momento. O que está escrito lá dentro. Vamos chamar aqui, por exemplo, de value. E ela vai passar também qual é o índice, ou seja, em que posição que ele está dentro do meu array. Então, vou chamar de index. E agora a gente pode passar um console.log visualizando o index e visualizando também o valor desse index. Exatamente. Olha que fantástico. Então ele trouxe exatamente para você, ó, na posição 0, palio 98, 1, touro, 2, uno, string, entre aspas, 10 numérico, booleano, a data e uma função. Anônima. Então, anônima, não tem nome não. Então uma coisa muito interessante é você usar o foreach para percorrer elementos. Vamos colocar aqui um desafio para você. E se você quiser apagar esse código agora e criar o seu próprio array. Por exemplo, cria um array lá de montadoras de carro ou cria um array de companhias aéreas e tenta fazer um foreach, construir você sozinho, fazer um foreach escrevendo isso na tela. Isso vai te ajudar a entender cada vez mais o conceito de como o array funciona, de como funciona o foreach para percorrer os arrays. Como nós já falamos aqui um pouco de array, já falamos um pouco de data, todos eles são classes que se transformam em objetos. Bem, como que isso funciona mesmo? Objetos. O que é orientação a objetos? Então, orientação a objeto é uma das coisas mais importantes em linguagem de programação. Funciona assim. Nós temos um estilo de programar. É um jeito de se programar que você reutiliza o seu código. Deixa ele limpo, deixa ele organizado e cada vez mais funcional. Como é que, na prática, isso se traduz? Bom, tudo acontece numa classe. Uma classe é um conjunto de atributos e métodos. E aí você fala assim, poxa, que interessante, uma classe é um conjunto de atributos e métodos. Já me falaram isso 1 milhão de vezes. Mas o que quer dizer isso na prática? Bom, pense que você, por exemplo, vai ter uma calculadora, vai fazer uma calculadora. E aí, dentro de uma calculadora, você tem uma série de ações que devem acontecer. Por exemplo, se somar deve acontecer tal coisa, se subtrair deve acontecer outra coisa, e se a pessoa limpar a calculadora tem que fazer outra coisa. Então, nesse caso, eu tenho uma classe calculadora, onde tudo que tem a ver com ela vai lá dentro. Pensa, por exemplo, no arquivo zip, um arquivo compactado, que tudo que importa, na verdade, está dentro dela, e não ela como um todo. A classe é assim. E o que é que eu tenho dentro de uma classe? Bom, você tem variáveis, que você já aprendeu o que é, e você tem funções, que você já aprendeu o que é. Só que variáveis e funções, quando estão dentro de uma classe, ficam metidas a besta. É isso mesmo, elas ficam lá com o nariz empinado e tudo. A variável diz que não quer mais se chamar variável, quer se chamar atributo. E as funções diz que não quer mais se chamar função, quer se chamar método. É o fim dos tempos. Dá para acreditar nisso? Mas é verdade. Por quê? Porque eles ganham alguns recursos a mais. Bom, um atributo é como uma variável, só que com a diferença de que eu posso chamá-lo dentro daquela classe aonde eu quiser, eu posso colocar recursos lá dentro e controlar quem chama esses caras e como eles devem ser chamados. Um método é basicamente a mesma coisa que uma função. A diferença é que você não vai criar ele com a palavra function, até pode colocar, mas ele tem que estar dentro de uma classe, ele executa alguma coisa. E ele também pode ser chamado por outros camaradas dentro da classe. E para isso nós vamos ter um comando extremamente importante que vai ser usado demais dentro da classe, que é o this. This é um comando interno que toda vez que eu quiser fazer referência a um atributo, a um método naquela classe, eu vou falar this.
Olha, nessa classe eu chama aquele atributo ali e faça tal coisa. Olha, nessa classe chama aquele método e faz tal coisa. Então, uma classe é um conjunto de variáveis e funções. Não. Como é o mesmo nome? Eles falaram, João? Não falou muito bem alto, não. Então vamos falar mais alto? Uma classe é um conjunto de quê? É isso mesmo. Atributos e métodos. Atributo, a minha informação, eu armazeno. Método, as ações que devem acontecer. Só que bonitinho, você criou a classe, tá tudo certinho, você precisa usá-la, concorda? Como é que você usa ela? É aí que vem a palavra-chave new. Você cria uma variável lá, por exemplo, calculator. E aí você diz assim, ó, let calculator é igual new calculadora, ou calculator, que seja o nome da classe. Você está dizendo nesse caso que essa variável, a partir de agora, ela é uma nova instância. Guarda esse nome, anota aí nas suas anotações. Isso. Notou? Isso. Então, calculator new é uma nova instância da classe calculadora. Nesse caso, todos os atributos e métodos que eu criei aqui em calculadora, na classe, vão ser usados ou estarem acessíveis para esse objeto. O new faz isso. O new diz assim, tira uma cópia, tira uma foto dessa classe e guarda aqui dentro. Aí a partir de agora, esse objeto era uma variável, agora é um objeto, é um tipo de dado diferente, ele vai ter acesso aos atributos e aos métodos dessa classe. E onde é que o nosso código começa a ficar cada vez mais inteligente? Quando eu crio classes genéricas que podem ser utilizadas em várias circunstâncias, e um objeto vai chamando um método ali, um atributo de lá, e torna o meu código final cada vez mais enxuto. E guarda uma dica extremamente importante. Quanto mais inteligente for a sua classe, mais limpo vai ser o seu código final. Falando ainda sobre objetos ou sobre classes, temos um celular. Esse celular, quais são os atributos desse celular? Por exemplo, você pode falar qual que é o Android que está rodando aqui dentro, a versão dele, ou o sistema operacional. Você pode falar quanto que ele tem de memória, quanto ele tem de processador, se ele tem 3G, se ele tem 4G, qual é a sua marca. Tudo isso são atributos. Mas quais são as funções que um celular tem? Por exemplo, eu posso atender ligações com o celular, ou eu posso abrir um aplicativo num smartphone. Então essas funções dentro desse objeto celular são métodos. Ele tem métodos de fazer ligação, ele tem um método para abrir um aplicativo e assim por diante. Ele também pode ter eventos, ou seja, se alguém liga para esse celular, ele está ouvindo. Então ele vai abrir uma tela onde eu posso atender essa ligação. Eu vou responder a esse evento que foi acionado do exterior, né, de outro objeto e não desse próprio objeto. Além disso, esse é um padrão de um celular, de um modelo específico. Quando nós temos um padrão de um modelo específico com todas as suas características, os seus atributos, os seus métodos, nós temos uma classe. Mas só existe um aparelho como esse? Não. Com certeza o fabricante ele faz vários aparelhos. Cada aparelho é um objeto, mas todos são instâncias da mesma classe ou de um mesmo modelo de objetos que devem ser criados. Então nós podemos criar aqui, por exemplo, celular. Certo. E falar que ele vai ser uma função. E dentro dessa função nós podemos criar quais são os atributos e quais são os métodos desse celular. Por exemplo, eu posso falar aqui qual é a cor desse celular. E eu vou colocar aqui que a cor dele, por exemplo, é prata. Certo. Nota que quando você cria um let dentro de uma função, lembra que o que fica ali na função morreu dentro da função, como o Glaucio explicou? Isso. Então significa que se eu vier aqui fora e falar que eu vou ter um objeto, e esse objeto vai ser um novo celular, eu não consigo acessar aquele valor cor que está lá dentro. Vamos ver? Console.log, objeto. E vamos executar. Então nota que aqui eu vejo que ele é um objeto, mas ele não tem nada dentro. Afinal, está como uma variável ali. A não ser que eu promova essa variável a um Atributo. Exatamente. Aí sim eu vou conseguir acessar de fora. Só que para promover um atributo, eu preciso falar que essa variável ela está dentro do meu objeto. Só que eu não sei qual que é o nome que esse objeto vai ganhar. É o seu nome da classe, é celular. Veja que na variável aqui o objeto se chama objeto mesmo. Sim. Eu não sei qual que é o nome dele. Qual que é o nome, os nomes possíveis que podem ser dados para ele. Então,
como que eu vou fazer uma referência para o meu objeto quando ele já estiver instanciado sem saber o nome dele? Pois é, não tem como. Eu vou usar uma palavra reservada chamada This. Então vamos colocar aqui no lugar do let o this, ponto. Toda vez que você vê ponto no seu código, você está falando assim, eu tenho aqui um objeto, no caso o this, e eu estou acessando alguma coisa que está dentro desse objeto. Pode ser um método, pode ser um atributo. Esse atributo, ele pode ser de vários tipos de dados. Aqui no caso, prata é uma string, mas ele poderia ser um número, ele poderia ser um boolean, ele poderia ser uma função, ele poderia ser um outro objeto instanciado com outros atributos e outros métodos, e isso é sem fim. Exatamente. É fantástico. Agora dê uma olhada, nós transformamos cor num atributo, será que eu consigo chamá-la direto? Vamos ver? Com o objeto? Salva o seu código, vamos atualizar aqui e ver o nosso console. Então nota que, de novo, eu tenho o celular aqui, só que agora eu consigo ver cor prata. Se eu quiser acessar só o valor prata, basta você vir aqui e colocar ponto, como você já viu, e o nome da sua propriedade, ou o atributo. É isso aí. Cor. E aí você vai visualizar prata. O mesmo acontece com as funções. Você pode vir aqui também e criar uma função dentro dessa outra função. Dessa maneira assim, ó, e dar um nome para essa função. Por exemplo, o celular tem a função de ligar, de fazer ligações. Mas você não vai ter acesso a essa função lá de fora. Você precisa promover essa função a um método. Então vamos usar aqui a palavra reservada this e vai se chamar ligar. E esse desligar, ou seja, esse método, ele é uma função. Exatamente. Nesse caso, agora sim eu consigo fazer aqui uma ligação. Desde que eu chame o meu objeto e invoque o método ligar. Que agora tem parênteses. Se eu preciso invocar, eu vou colocar os parênteses. É isso aí. Então vamos lá, atualizar aqui o nosso código, tá lá, uma ligação. Por que ele deu esse undefined aqui embaixo depois de uma ligação? Porque veja, nossa função não retornou nada. Então está indefinido o seu retorno. A não ser que você coloque aqui algum tipo de retorno além desse console. Como por exemplo, eu posso retornar uma string e escrever ligando. Então ele vai ter que escrever no console uma ligação e depois ele tem que retornar a string ligando. Vamos ver? Então tá lá. Agora, se você já programa em alguma linguagem de programação ou não programa ainda, você deve ter olhado e falado, mas peraí, uma função dentro de uma função, que negócio é esse? Mas você não tinha explicado agora há pouco que é uma classe? Que uma classe, a gente tem atributos e métodos e tal. Cadê a palavra class aí? Que bagunça é essa? Bom, então no novo ECMAScript, né, que é onde é a base da linguagem JavaScript, nós temos uma forma mais polida de escrever classes e funciona praticamente em todos os navegadores modernos. Então você pode utilizar tranquilamente essa nova forma, que usa a palavra class para criar uma classe da forma como a gente conhece. E também não exige que você tenha que digitar a palavra function para criar um método. Então vamos dividir a tela igual a gente fez aquela hora com o if e o switch, e vamos ver como que seria no JavaScript tradicional, antigo, que a gente conhece, para o novo, a orientação objeto. Dá uma olhadinha. Vamos criar então aqui um outro arquivo para a gente comparar os dois, né? Vou chamar aqui de index2 novamente, JS. Vou fechar isso aqui. E vamos criar o mesmo código, agora com uma classe do novo ECMA, tá? E a gente sugere também que as classes tenham o nome do arquivo como nome de classe. Então esse index2 poderia se chamar, por exemplo, celular.js. .js, com C maiúsculo. Exato. Então vamos lá. Class. Então estou criando a minha classe. Qual é o nome da minha classe? Celular. E aqui dentro eu vou colocar o código da minha classe. Lembra que as chaves, eles delimitam, né? Eles restringem ali o alcance do meu código. Então eu estou falando que a minha classe começa aqui e termina ali aqui, na linha 5, tá? Isso. Agora, como que eu vou colocar o meu atributo de score aqui dentro da minha classe? Afinal, se você só colocar dentro da classe, ele vai falar que está com erro. Então você precisa colocar isso dentro de um construtor. Quando você cria aqui, faz um new celular e chama esses parênteses aqui, ó, você está chamando sem saber um método construtor ou método padrão da sua classe. É um método que não tem nome, a não ser esse, construtor. Ele é um comando, né? E ele é executado automaticamente. Toda vez que você colocou o conjunto de parênteses, ele já vai executar o método construtor. Junto com a palavrinha new. Não precisa chamar, o new é que vai executá-lo. Agora, como que a gente faz referência ao método construtor dentro da nossa classe? Basta você escrever aqui, dentro da sua classe,
constructor. Abre parênteses, abre chaves. E o código do seu método construtor vai aqui dentro. E agora você consegue criar o seu atributo dentro da classe. Vamos testar esse código aqui, ó. Para isso, vamos já fazer um let objeto. Na verdade é igualzinho esse daqui, né? Vamos copiar. Um let objeto, de vez o ligar, a gente ainda não tem o método ligar desse lado, a gente só vai ter o atributo. Vou salvar esse index2, vou mudar no meu HTML para poder executar esse outro arquivo e vou atualizar aqui o código. Então tá lá. Veja que o resultado é exatamente o mesmo, só mudou a escrita do nosso código. E mudou bem, hein? E o método ligar, como que a gente transforma ele para esse novo ECMA? Basta você vir aqui e escrever ligar, ele é uma função, então abre os parênteses, abre as chaves, e você vai colocar exatamente a mesma coisa também aqui dentro. Então veja, dessa maneira é o jeito antigo de se fazer, dessa aqui você já tem um jeito novo de escrever uma classe. Vamos colocar o ligar aqui também? Uhum. E vamos atualizar. Então Tá tá lá. Então o resultado final deu na mesma. E você já pode executar esse código no seu navegador. Muito bem, você viu nessas duas aulas introdutórias os comandos principais do JavaScript. Se você não tinha visto ou já conhecia, viu alguma novidade, achou muito interessante, espere para ver tudo o que nós vamos desenvolver aqui no nosso curso, como você já viu lá na aula de boas-vindas. Treine um pouquinho se você tiver alguma dificuldade nos exemplos que nós fizemos, porque a partir de agora nós vamos aprender o JavaScript com projetos reais. Então esteja preparado para todos os comandos que a gente vai fazer, anote as suas dúvidas, assista o vídeo quantas vezes você quiser, vai ajudar bastante você. E lembre-se que o que você viu até agora é só uma introdução à linguagem, a como você vai escrever os seus códigos JavaScript, como que o navegador vai entender esses códigos. Então, se você não sabia nada de JavaScript, agora você já está sabendo alguma coisa. Mas se você já sabia, viu algumas novidades, espero que tenha gostado, mas o curso praticamente ainda não começou. Deixa a gente saber o que você está achando desse curso até agora, com a sua avaliação, o seu feedback. Nos ajuda muito. E nos acompanhe aí nos projetos completos que nós vamos desenvolver. Até a próxima aula. Até lá!